Bom, se você está começando então no mundo das extensões, eu vou te explicar aqui todos os detalhezinhos dos materiais básicos para você começar a trabalhar, tá? Nos materiais descartáveis, a gente tem as escovinhas, o microbrush e o lip brush. As escovinhas a gente vai usar para escovar os cílios depois de lavado, né? Depois de higienizado. A gente vai usar também para separar alguns fiozinhos, né? Ou para alinhar eles na aplicação e no pós-aplicação também. Já o microbrush a gente vai usar para aplicar o primer, para aplicar depois da aplicação o finalizador. A gente pode usar o microbrush até para a gente higienizar os cílios sintéticos no chicote e também para passar um acelerador de cola, tá? E os lip brushes a gente vai usar na etapa de limpeza, higienização dos cílios mesmo. Em alguns cursos a gente vê as lashes usando pincéis, né? Pincéis reutilizáveis. Eu não recomendo isso, tá? O recomendado é você usar um pincel de higienização individual e descartável. No caso, o lip brush vai servir como isso, tá? Pra gente fazer a higienização total dos cílios e depois jogar fora, tá bom? Então, todos esses materiais descartáveis são de uso único, só daquela cliente, tá bom? Depois você vai descartar eles, não pode reutilizar esse material. Segundo item, pads de hidrogel. Gente, pad de hidrogel não tem segredo, né? É um padzinho, você já vai pesquisar lá como pad de hidrogel, pad para extensão de cílios. A gente tem algumas opções no mercado aí, como pad de colágeno. Não é recomendado, tá bom, gente? Pad de hidrogel é a melhor opção, porque ele vai servir para isolar os fiozinhos inferiores do olho da sua cliente, tá? Ele não é para hidratação, que nem o de colágeno, né? Tem uns outros pads também de outros materiais ou de composições variadas. O mais fácil de não acontecer reação alérgica ou de não dar nenhum probleminha ali na saúde ocular da sua cliente são os pads de hidrogel, tá? Também descartáveis, tá? O uso único daquela cliente ali. Em terceiro lugar agora a gente tem as fitas. Algumas pessoas vão ter alergia ao padzinho de hidrogel, então você vai usar só a fitinha para isolar os cílios inferiores da sua cliente, tá? Mas são casos muito específicos e isolados. A maioria você vai conseguir passar o padzinho ali tranquilo, tá? Mas a fitinha, ela não serve só para isolar os fios inferiores, né? A gente vai usar também para ajudar a segurar os fiozinhos menorzinhos. A gente passa o pad e depois passa a fitinha por cima, tá? Mas a gente pode usar essa fita também para ajudar a gente no isolamento dos fios, tá bom? Aonde a gente vai colar ela bem aqui na parte de cima e puxar um pouquinho os fios pra gente ver bem essa região ciliar, tá? Da sua cliente. Ou então colar ela aqui na partezinha de baixo também, em clientes que tem um olhinho muito fundo. Aí a gente puxa um pouquinho essa pelinha pro pad não entrar dentro do olho da sua cliente, tá? Então ela tem várias funções na nossa extensão de cílios, tá? Nosso quarto material é o mousse de limpeza. Gente, o mousse de limpeza é o principal para higienização, né? Bom, o mousse é melhor do que as outras espumas, por quê? O mousse ele é consistente, então ele não vai escorrer aqui para a lateral do rosto da sua cliente e também não vai entrar dentro do olho, tá? É muito importante que nada durante a extensão inteira entre dentro do olho da sua cliente, tá bom? Então, o quinto produtinho é o primer. O primer, gente, não é sempre que você vai usar ele, tá? Não é em todas as extensões, mas vão ter cílios que é necessário o uso do primer para tirar a oleosidade ou para abrir um pouco mais a cutícula, né? Fazer a alteração do pH, porque o mousse de limpeza que vocês vão escolher, ele já vai ser um pouquinho alcalino, então ele já vai mudar um pouquinho o pH do fio da sua cliente, né? Só que existem fios que são mais resistentes,
fios que são mais encorpados ou fios mais oleosos. Esses fios, ele precisa do primer para a gente conseguir ter uma boa aderência do adesivo, tá? Então, esse primer, ele se torna essencial, mas você não vai usar ele em todas as extensões. É muito importante também a gente colocar aqui que o primer, ele não pode conter álcool na composição, porque o álcool no primer, ele pode acabar ressecando demais o fio, e às vezes fazendo aí até ocasionando um corte químico no fio da sua cliente, tá? Danificando ele. Então a gente não pode usar um primer que tenha álcool na composição. Sexto material, acelerador de cola. O acelerador de cola, gente, vai ser imprescindível quando a sua cola estiver lenta, tá? Aquele dia que estiver muito quente ou com umidade muito baixa, tá? A cola fica bem lenta. Então a gente pode usar o acelerador pra gente ter um trabalho no ritmo normal, tá? Pra não acontecer falso colagem ou não acontecer sticker. O mais provável nessa situação é o sticker, né? Então, assim, atrapalha bastante o processo da gente fazer a aplicação, porque a gente tem que ir lá ficar removendo, né? Os stickers. Na hora da acoplagem também o fio fica sambando e aí não cola direito, dá falsa colagem, o fio fica torto, tá? Então o acelerador de cola é para manter a sua cola estabilizada naqueles dias onde a temperatura e a umidade vão estar um pouquinho bagunçadas, tá? Então a gente não vai usar sempre, nem todo dia, mas é imprescindível porque você vai precisar dele em algum momento, tá bom? Bom, chegamos ao sétimo produto então, que é o nosso adesivo, a cola de extensão de cílios, né? Se você for iniciante, o recomendado é que você escolha uma cola de 2 a 3 segundos de tempo de secagem, tá bom, gente? A gente precisa usar uma cola adequada com o nosso nível de acoplagem, porque senão ou vai dar stick ou vai dar falsa colagem, tá? Se a gente estiver muito lenta ainda para trabalhar e usar uma cola de meio segundo, de 0,3 segundos, que a cola tirou e colou, a gente vai ter uma falsa colagem. Na hora que você passar a escovinha, vai sair tudo na escovinha, tá? Então, use uma cola adequada para o seu tempo de acoplagem, tá? Não é você que tem que se adequar à cola, é a cola que tem que se adequar a você. Oitavo produto são as pinças. Você precisa ter pelo menos um par de pinças. Eu recomendo 2 para você poder fazer a sua higienização de uma cliente para outra, mas se você tá bem no comecinho ainda, você consegue fazer a higienização antes de atender outra cliente desse mesmo kitzinho de pinça, tá? Então a gente precisa de uma pinça de isolamento e uma pinça de acoplagem, tá? A de isolamento que eu mais gosto é uma que ela é mais reta, mas ela tem uma curvinha assim. Vou mostrar pra vocês. E a de acoplagem, lembrando que as duas tem que ter muita precisão, tá, gente? Pra poder facilitar ali na hora de retirar o fio, na hora do isolamento também e pra fazer a remoção dos fios. A gente precisa de 2 pinças com muita precisão, tá bom? Nono produtinho são os removedores. Gente, a gente precisa muito ter o removedor para casos de urgência de uma cliente chegar de outro lugar, né, de outra leste, precisando remover os cílios antes de uma nova aplicação. Ou a gente precisa também para o nosso dia a dia, que a gente vai fazer uma remoção de alguns cílios, ou a gente tá lá fazendo a remoção mecânica e tem um que não sai, a gente precisa passar um ali na remoção química pra gente conseguir remover aquele fio. Então, é o mesmo caso lá do nosso primer. A gente não vai usar todos os dias, em todas as clientes, mas a gente precisa ter, tá bom? É um item essencial. O removedor é muito importante a gente usar o removedor em gel, em pasta, tá? Nunca use um removedor líquido, porque esses removedores, eles não podem entrar dentro do olho da sua cliente. Então, em gel ou em pasta, eu gosto mais do em gel, ele é mais fácil da gente manusear
e ele não entra em contato nem com a pele da cliente, muito menos dentro do olho dela, tá bom? Um dos itens mais importantes agora, ou o mais importante, né? São os cílios, os fios para a extensão, é o mais importante, né, gente? Eu recomendo vocês terem dois tipos de fios, tá? Vocês vão ter os cílios fio a fio volume clássico, tá? E o brasileiro. O fio a fio volume clássico, ele é um fiozinho por fio da sua cliente. O brasileiro, ele vem em formato de Y, tá? E esse fio, ele vai trazer mais volume, vai ficar mais cheinho, um efeito cruzadinho de fio, assim, ó. O fio a fio clássico fica assim, um do ladinho do outro, tá? Então, eu aconselho vocês terem esses dois tipos de fios. Pode ser 2 caixinhas de cada para início, no mix, que aí você já consegue fazer uma extensão completa usando uma caixinha só. E além disso, a gente tem as curvaturas e também as espessuras, né? No fio a fio clássico, eu recomendo, se for uma marca de cílios mais natural, eu recomendo que você use o 0,20. Se for de espessura, tá? 0,20 milímetros. Agora, se for uma marca que o fio é mais denso, você pode usar o 0,15 milímetros no clássico. No brasileiro, você sempre vai usar o 0,07 milímetros de espessura, tá? Para você já ter um combo de boa retenção, eu recomendo, se você for iniciante, né, que eu acredito que seja o caso aqui de vocês, usar curvaturas C e CC. A que a gente mais vê nos estúdios é a curvatura D. Porém, o D, ele faz uma voltinha aqui, ó, no início do fio. Se você ainda não domina a acoplagem, na hora que você for encaixar esse fio no fio natural da sua cliente, pode acontecer de você fazer isso aqui na curvatura D, ó. Esse ganchinho aqui, ó, não fica acoplado. E aí dá falsa colagem, diminui retenção, tá? Então, na curvatura C e CC, a gente tem alguma coisa mais próxima do nosso fio natural, tá? Ele não é tão enganchado assim. Então, a gente consegue ter uma aderência melhor, consequentemente, uma retenção melhor, tá bom? Material número 11, a gente tem o frasco de água, né? E papel toalha, pra gente poder fazer a higienização completa dos cílios da sua cliente, né? Então, a gente precisa enxaguar e depois secar. Então, são materiais básicos. Também materiais de uso único, né? E, no caso, o papel toalha, né? E descartável. Material número 12 é o que todas as lashes deixam de lado. Quase nenhuma lash iniciante usa, que é o famoso espelhinho, gente. O espelhinho, ele é muito importante nessa fase, em todas as fases, mas nessa fase ela é muito importante porque às vezes a gente ainda não domina tanto a questão do direcionamento, e também pra gente sempre ficar de olho se o olho da cliente tá fechado direitinho, tá? Se eles estão cerradinhos. Porque se a gente tiver alguma brechinha ali, se a cliente dormir durante o procedimento, os nossos músculos relaxam, então pode ficar uma frestinha, o que pode vir a causar ali uma irritação, por causa dos gases da cola, uma vermelhidão. Então a gente precisa sempre usar o espelhinho para ficar de olho nessa questão. E na questão do direcionamento, é muito importante porque a gente consegue ver se tá tudo certinho ali, porque é como se a gente estivesse sendo costureira, né? A gente costura ali e vê o lado inverso dos cílios, né? Com o espelhinho a gente consegue ver se tá tudo ok, se um lado tá compatível com o outro, tá? Se o direcionamento tá tudo certinho. E a maioria das lashes iniciantes não usam esse artifício. Então, assim, é uma coisa que facilita muito o seu dia a dia, pra na hora que a cliente abrir o olho, você não falar, nossa, tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo, tá bom? Então, vamos ter o espelhinho em mãos.
Material número 13. Palhetinha para os chicotes, tá bom, gente? A palhetinha para os fios sintéticos, ela é muito importante porque tem gente que usa na testa da cliente, tem gente que cola em qualquer lugar, cola na mão. Isso não é higiênico, tá? E pode causar um desconforto na cliente, pode não ter segurança nenhuma ali, porque a cola do chicote pode causar alguma reação alérgica na cliente, a gente não sabe. Na hora de retirar o fio aqui, ó, pensa a dificuldade, porque a gente tem aqui dobrinhas na mão. Gente, palhetinha, tá? Coloca do ladinho da cabeça da cliente ali, pra você retirar os fios com cuidado, com segurança e com higiene, tá bom? Produtinho número 14, último produtinho da nossa lista, é o finalizador, gente. O finalizador, ele vai ser primordial para sua retenção, tá? Para durabilidade da extensão da sua cliente. E também para evitar possíveis problemas com ardência, com falta de secagem correta, com falta de cura do adesivo, tá? O finalizador, ele vai servir para criar uma espécie de cápsula na nossa cola, acelerar a cura também do nosso adesivo, tá? Deixar a cola mais maleável, menos enrijecida, a ponto de quebra, tá? Durante o período ali que a cliente vai esperar pela manutenção, tá bom? Então, existem hoje no mercado até finalizadores que aceleram o tempo de cura para tipo 20 minutos. Então, assim, a cliente não tem que esperar 24 horas mais para poder lavar os cílios, tá bom? Então, assim, é muito importante que você tenha um finalizador. Você vai usar ele em todas as extensões, tá? E nesse caso, vão ser em todas as extensões, todas as clientes, antes da cliente abrir o olhinho dela, tá bom? Vai acelerar a secagem e vai parar de soltar aqueles gases tóxicos que a nossa cola libera, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, eu peço que você deixe seu like. Não esquece de seguir também o canal, porque ajuda bastante a entender que tipo de vídeo vocês querem aqui, o que eu posso trazer a mais para ajudar vocês, tá bom? Bom, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo.